Oi, pessoal! Estamos de volta aos nossos estudos da Lei de Improbidade Administrativa, alterada pela Lei 14.230. Hoje eu quero apresentar para vocês mais situações, mais atos que atentam contra a probidade administrativa, né? Ou seja, atos que causam improbidade, e esses atos eles atentam contra princípios da administração. Nós já vimos os que causam lesão ao erário, nós vimos os que causam enriquecimento ilícito e em nenhum momento nós vimos a culpa. A culpa ela foi retirada, extraída, diferente do que da Lei 8429 antes da alteração. E quanto aos princípios da administração, tivemos algumas mudanças. Então, muito cuidado agora com os atos que atentam contra os princípios. Bora começar então? Vejam só, primeiramente eu gostaria que vocês me seguissem lá no Instagram, né? @professorbrunoeleitoral, tá certo? Primeiramente, pessoal, vamos lá então, artigo número 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Deixa eu só grifar aqui, né? Princípios da administração pública. A ação ou omissão dolosa, tem que ter dolo, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Primeira conduta, o inciso 1º e o 2º foram revogados. Professor, estes incisos, eles tratavam de qual assunto? Ora, o inciso 1º, com certeza você vai recordar nos seus estudos, né? O inciso 1º, ele abordava sobre praticar ato visando fim proibido em lei, enquanto o 2º tratava sobre retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Agora nós temos no inciso 3º o seguinte: revelar fato ou circunstância de que tem ciência, em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando o beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco segurança da sociedade do Estado. Então, se você tem alguma informação que você precisa guardar, larga de ser fifi fofoqueiro, tá? Fifi fofoqueira na administração não pode, principalmente no que tange fatos ou circunstâncias que você tem ciência porque exerce a sua atribuição e tem que permanecer em segredo. Tá? Guarda só para você. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Então, a regra é negar publicidade aos atos oficiais atenta contra os princípios da administração. Agora, se essa negação de publicidade é para a segurança da sociedade e do Estado, ok, tudo bem. 5º, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, frustrar o caráter concorrencial de concurso público, chamamento ou procedimento licitatório, o foco aqui então é concurso público. Essa frustração em relação à imparcialidade é um ato que atenta contra os princípios. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Então, você trabalha em um órgão, por exemplo, no Ministério da Economia, tem uma informação sigilosa lá em relação ao mercado, e essa informação tem que chegar na hora certa e você antecipa e divulga, lança para a imprensa. Você atentou contra os princípios da administração, tá? Descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
Olha só o que foi inserido. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, estados, DF e municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Pessoal, então foi inserido recentemente esse dispositivo atentando contra os princípios da administração pública. Como que chama esse instituto? É a vedação ao nepotismo. O nepotismo agora é um ato que atenta aos princípios da administração, ato configurador de improbidade. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos órgãos públicos. Se nós nos dirigirmos à Constituição Federal, lá no artigo 37, parágrafo 1º, com certeza vocês vão lembrar. O artigo 37, parágrafo 1º, ele vai dispor para nós o seguinte, que a publicidade de atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Violou isso, praticou publicidade contrariando esse disposto, improbidade administrativa. Parágrafo 1º, vejam só. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada em 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Aqui foi muito criticado, né? Porque o que nós temos aqui? Que somente vai atentar contra os princípios da administração quando comprovar na conduta que aquela conduta foi realizada com o fim de obter proveito ou benefício indevido. A crítica, nós não estamos aqui para fazer críticas, né? Na prova não é cobrado isso. Mas a crítica que se faz é como comprovar isso, né? A dificuldade que se tem para isso. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade. Ou seja, ampliou para qualquer ato de improbidade a menção a esse parágrafo 1º, tá bom? O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função, com a indicação das normas constitucionais, das normas legais ou infralegais violadas. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da prova, reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Tá, mas e aí? O que é essa lesividade relevante? É um conceito aqui um pouco subjetivo, incompleto, né? Mas então é o que nós precisamos entender. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Mais uma vez aqui eu critico. Como aferir o dolo com finalidade ilícita por parte do agente nesses casos? Gente, a crítica que se faz a esses dispositivos é gigante.
abre-se um caminho enorme para cenários de corrupção. Mas estamos aqui para ler a lei e acertar a questão de prova. A gente deixa essa criticidade para outros dias. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo artigo. Tchau, tchau.